Vamos caminhar mais um pedacinho aqui, irmãos, em Mateus, mesmo capítulo, a partir do verso 55, diz: Naquele momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Seguindo. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote. Tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes a estes que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Reparou a expressão, irmãos? Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, o que nós vemos de lição gloriosa nesses detalhes daqui? Sabe o que eu vejo? Jesus fala assim, olha, todos os dias eu estive aonde? Lá no templo, ensinando no meio de vocês, juntinho lá, vocês me viram todos os dias. E agora vocês vêm com porretes aqui? Por que vocês não me prenderam lá? E nós sabemos por que não prenderam Jesus lá. Aquela velha história. Porque ainda não era chegada a sua hora, né? Ou seja, a grande lição, a lição dos valentes. A nossa missão é ininterrupta. A missão que Deus nos dá a realizar não pode ser interrompida. Não interessa que adversário tenha na frente, a missão não vai ser interrompida. Para que a missão de Deus na minha vida não seja interrompida, só é necessário uma coisa, mais nada, somente uma coisa. É que eu não me desvie dela. Não estou preocupado nem com o céu, nem com o inferno, nem com anjos, nem com demônios, nem com exércitos de guerra, nem com exércitos de paz. A mim não me interessa nada. Deus me deu uma missão. E eu tenho plena consciência
que se eu não me desvio, ela vai se cumprir. Aí vão surgir adversários pelo meio do caminho. Esses vão ser os nossos momentos de diversão, quando os adversários surgirem. Porque a missão que Deus nos dá não pode ser interrompida. Jesus está falando, eu não estava lá no templo, ensinando no meio de vocês? Por que vocês não me prenderam lá? Em determinado momento, Jesus está falando o que para eles? Esta é a hora do poder das trevas e da escuridão. Ou seja, estou aqui na mão de vocês, vai, me leva. Porque este é o momento de vocês, é a hora de vocês. Ou seja, cada detalhe nas nossas vidas está profetizado, está no controle de Deus. Jesus, apesar das suas lutas, das suas aflições, apesar de declarar até, Pai, passa de mim esse cálice, apesar de ter as suas angústias terríveis, ele tem também o entendimento, a consciência de que os planos de Deus, apesar das dores que ele tem que passar, os planos de Deus pelos homens jamais serão frustrados. Homem nenhum interrompe o projeto de Deus. Então, irmão, você anda na estrada do Evangelho, o que Deus falou que tem contigo? Se você não se desviar, ele vai se cumprir. Você já viu algumas pessoas fracassadas, né, que tem por aí? Não, irmão, eu tinha um ministério tal, mas, poxa, fui numa igreja, o pastor não me apoiou. É mesmo? Então o pastor impediu o projeto de Deus na tua vida? Tem certeza? Pastor impede o projeto de Deus na vida de alguém? Como? Que papo é esse? Se dependesse de pastores e homens, eu poderia estar em qualquer lugar, menos aqui, irmão. Agora, depende se você está no caminho do Evangelho ou se você está no caminho das igrejas, dos rituais satânicos das igrejas. Quer ver um ritual satânico que as igrejas têm por aí? Eu te consagro ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Aí o diabo diz assim, amém. Imagina, homem consagrar homem ministro da seara que não lhe pertence. É piada. Eu te consagro ministro do Evangelho. Eu já vi isso, quiseram fazer comigo. Eu escapei, que nem a ave escapa do laço, eu escapei dessa desgraça, né? A partir de hoje, só falta pegar aquelas espadas daqueles cavaleiros medievais, né? Pá, e dar uma na cabeça do cara para ver se ele acorda. Então, irmão, eu te consagro ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Aonde que um homem pode consagrar outro? Se eu consagro alguém, significa que eu sou maior do que esse alguém. E me diz, eu sou maior do que alguém aonde? Se a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos. O sangue derramado lá na cruz foi igualmente por todos. Aonde que eu sou maior do que alguém? Como que eu posso consagrar alguém a alguma coisa? Se eu consagro alguém a ministro do Evangelho, então eu sou o quê? Sou Deus. Porque acima de um ministro do Evangelho, só Deus. Não é isso? Acima de um sacerdote não é só Deus? Acima de um sacerdote só não existe a divindade? Acima de um sacerdote, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim. Acima de um sacerdote, só Deus. Se eu estou consagrando alguém a ministro do Evangelho, a sacerdote, eu sou Deus. É isso que os homens têm feito. Se colocado no lugar de Deus. Eu te consagro a ministro do Evangelho. Só se for para pregar no inferno, ou então levar vidas para o diabo lá nas trevas. Mas, voltando aqui para o nosso texto, a missão que Deus tem conosco, ela é ininterrupta. Quando as pessoas trilham esses caminhos doidos, né? Que nem um camarada, né? Não, eu escutei recentemente, essa semana que vai ficando para trás, eu escutei o seguinte:
Não, o meu tio é pastor de uma igreja e ele prometeu que vai me promover. Ah, então tá bem, vai em frente. Se o teu tio é pastor da igreja e vai te promover, a revoar. Não posso dizer nos veremos no futuro, porque para o inferno eu não vou. Camarada, o tio dele é pastor da igreja e vai promovê-lo. Aonde que nesse reino que nós trabalhamos, homens conseguem promover homens? Nós temos um militarismo aí dentro das Assembleias de Deus, né, irmão? Hoje você é o auxiliar. Tem que ficar aí uns 3 anos como auxiliar. Depois você passa a ser o auxiliar número 2. O auxiliar 3. Depois do auxiliar 3, você passa a diácono, consagrado na matriz. Depois, na sua consagração, depois de tantos anos, você vai a presbítero. E depois de presbítero, se você for casado, se a tua mulher estiver na igreja, se todos os teus filhos foram membros na igreja, dizimistas na igreja, aí a gente te consagra, consuma a sua consagração ao pastorado. Vai, não posso nem dizer vai com Deus, vai com o diabo, meu irmão. Uma visão dessa miserável, desgraçada, aonde que homem vai... Quem inventou essa carreira dentro da igreja? Por acaso algum de nós usa farda? Alguém aqui usa farda? Que papo é esse de homem criar carreira dentro da igreja? Aí vai de promoção em promoção. Por último estágio de tudo, nós te consagraremos a cavaleiro templário, guardião dos selos da maçonaria. Ah, tá, agora entendi o caminho. Eu não tinha discernido o caminho. Não é o que está acontecendo dentro das Assembleias de Deus? Depois de todas as consagrações, agora, ó, tu vai ser pastor, agora tu tem que ir lá com a gente lá na reunião. Você tem que ir lá na loja, fazer uma visitinha lá, né, irmão? Só para conhecer os produtos, tal, essas coisas. Meu irmão, é a piada que inventaram nas chamadas igrejas. Para mim não é igreja. Igreja para mim que tem político no púlpito, meu irmão, é templo de Satanás. Igreja de Jesus Cristo, político não pisa no púlpito. Qualquer igreja que tiver um político lá em cima do púlpito, você pode mandar o meu recado, assine em meu nome. Pastor Tupirani manda o recado dizendo: essa igreja aí que tem político no púlpito, vocês não passam de um templo de Satanás. O endereço aqui é Rua Mariano Procópio, número 37. Não tenha medo de falar de uma igreja que tem político atrás do púlpito. Não é igreja, é templo de Satanás. Doa em quem doer. Então, meu irmão, as pessoas tomam esse monte de caminho, aí depois vem: não, o pastor não me promoveu, o pastor, não me ajudou, o pastor não entendeu a minha visão. Caramba, e Deus está onde? Que Deus é esse que o cidadão serve, que um pastor consegue impedir o projeto de Deus na vida dele? Que Deus é esse? Eu não reconheço um Deus tão fraco, fracassado e inútil como esse. O meu Deus, quando ele diz assim: eu tenho uma obra na tua vida e vou realizá-la, acabou, meu irmão. O mundo pode explodir, eu posso não ter aonde pisar os meus pés, mas que aquela promessa que o meu Deus me fez vai se cumprir, isso vai. Então, quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem para você uma missão, se você não se desvia dela, ela vai se cumprir. Jesus está falando: olha, eu estive todos os dias lá com vocês, por que vocês não me prenderam lá? Porque a missão de Jesus, ela tinha degraus. Toda missão tem degrau. Ela tinha degraus. E a missão de Jesus tinha que ir um determinado tempo até o Getsêmani. Ele tinha que passar por aquilo ali. Depois do Getsêmani vem toda a Via Dolorosa. Depois da Via Dolorosa, o Monte Calvário. Depois do Monte Calvário, o túmulo. Ali encerrou a missão de Jesus, no túmulo, porque a ressurreição
viria de Deus. A missão de Jesus era chegar até o túmulo, e o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia. Então aqui nós temos a missão de Jesus, teve um princípio, não sofreu nenhuma interrupção, tá? E foi até o túmulo. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que ele ainda apareceu aos seus discípulos em vários dias, que somou um intervalo de 40 dias. Depois que Jesus ressuscitou e apareceu nesse intervalo de 40 dias, eu pergunto, qual foi o novo mandamento que o Senhor Jesus deixou aos discípulos depois da sua ressurreição? Você não sabe? Pois eu vou te dizer, nenhum, porque a missão dele foi toda cumprida em vida. Não tem nenhum novo mandamento, nenhuma nova conduta. Tudo que ele tinha para ensinar, ele ensinou quando estava vivo. Isso tem algo para você pensar aí, né? E entender bem. Então, a missão de Jesus, durante todo o seu trajeto sobre a terra, foi ininterrupta. Quando ele ressuscitou, não trouxe mais nenhum ensinamento, nenhum mandamento, nenhuma doutrina. Por quê? Porque a sua missão sobre a terra foi ininterrupta. Ele cumpriu tudo que ele tinha para realizar. Ninguém interrompeu a missão dele. Ele não disse assim, poxa, meus discípulos, venham cá. Agora que eu ressuscitei, tem um negócio que eu esqueci de dizer para vocês. Não. Meus discípulos, venham cá, porque agora que eu ressuscitei, poxa, naquela época, quando eu estava lá, não sei aonde, no Getsemane, no templo, que os homens me cercaram, eu tive que sair corrido, eu tive que sair fugido, teve algo que eu não consegui dizer para vocês naquela época, porque os homens me atrapalharam, mas eu vou dizer agora. Não existiu isso, porque o que Deus projeta conosco tem dia e hora marcada para acontecer. A missão que Deus tem conosco, ela é ininterrupta, tá, meu irmão? Então, se você um dia olhar para trás e ver que a sua missão foi interrompida, procure um culpado, sabe como? Olhando no espelho. Porque só ali, olhando no espelho, é que nós descobrimos o culpado da promessa de Deus não se cumprir nas nossas vidas. Temos perguntas aqui já? Pastor, na verdade é um comentário. Queria dizer que desse capítulo 26, eu tirei mais uma grande lição, né? Que enquanto todo o sistema da Terra não nos odiar, nós não estamos ainda conseguindo cumprir o nosso propósito. Somente quando todo o sistema religioso e o sistema político da Terra estiverem realmente assim, nos odiando, sinal que a gente está chegando lá, estamos conseguindo cumprir o propósito de Deus. Isso aí é interessante. Realmente um contexto geral da missão de Jesus. Todo o sistema montado religioso e todo o sistema montado político odeia o ministério de Jesus. Então, se tem alguma igreja aí se tornando irmã, né? Você já viu aí o que está acontecendo, né? Pastores, entre aspas, pastores do diabo, líderes de igrejas batistas, metodistas, presbiterianas e até assembleianas, porque o rótulo assembleiano não pertence a ninguém exclusivamente. Qualquer um que quiser usar esse título usa. Todos esses líderes estão dizendo, não, nós servimos a Deus de formas diferentes. Teve um
pastor presbiteriano que ele falou assim, não, quando nos chegamos um pouco mais ao pessoal, tal, a essa turma da intolerância religiosa, e quando nós abrimos as portas para as reuniões, nós chegamos à conclusão que todos nós servimos o mesmo Deus, de forma diferente. Eu olhei e falei assim, caramba, já pensou Jesus falando isso? Todos nós servimos o mesmo Deus de forma diferente. Já pensou Jesus falando uma coisa dessa? Então, na verdade, enquanto o centro da vontade de Deus, a realidade é essa, para resumir, o centro da vontade de Deus é que todo um sistema religioso e todo um sistema político esteja nos odiando. Enquanto isso não está acontecendo, alguma coisa ainda precisa ser corrigida nas nossas vidas. Tem as perguntas? Pastor, semana passada o senhor comentava sobre o Silas Malafaia, né? Que ele chegou aí na igreja do Valdomiro, e ele falava, é inegável, são muitas testemunhas e tal. Inclusive aqui no versículo 60, a gente vê que se apresentaram muitas falsas testemunhas, e depois mais duas. Então a gente vê que eram muitas, né? Assim como hoje a gente vê muito falso testemunho. E as pessoas são enganadas pela quantidade. Ah, é muita gente, é impossível que esteja todo mundo mentindo. Mas analisando aqui a gente vê que eram muitas também. Né? Exatamente, falsos testemunhas são sempre, e as coisas são bem absurdas, né? Você vê que o falso testemunho aí, ele diz assim, ele falou que ele vai derrubar o templo. Caramba, Jesus devia ser um camarada muito forte, né, não, irmão? Ele derruba o templo que em 3 dias ele vai reerguer. Olha o motivo absurdo e ilógico da acusação. Não, mas vamos supor que dentro desse entendimento Jesus teria realmente dito isso com esse sentido. Tá, isso é motivo de condenar um homem? Se eu chegar e disser assim, olha, eu derrubo aquele prédio do Correio ali, deve ter uns 50 andares. Eu derrubo aquele prédio lá e construo ele em 1 semana. Ah, é réu de morte. Caramba, não sou réu de morte. Eu só tenho direito a um espaço dentro de um manicômio, mais nada. Ninguém precisa me matar, por favor, me arranjem uma internação, que eu estou dizendo que eu construo um prédio daquele em 1 semana. Agora, não, a obstinação é tanta que eles querem qualquer coisa para matar Jesus. São os grandes assassinos, né? Os judeus é uma raça que, na época de Jesus, eles estavam simplesmente prontos a realizar assassinato. Falsos testemunhos é uma coisa bem marcante. Tem muita gente engolindo isso por aí de uma maneira muito grande. Tem uma pergunta? Oi, pastor. Sobre as mulheres de Abraão, Isaac, de Jacó, elas eram estéreis, né? E Sansão também, a mãe dele era estéril, a mãe de João Batista. Isso tem algum significado espiritual? E a outra coisa também, se o senhor pudesse falar sobre os altos, por que isso era pecado? Sobre o quê? Os altos. Altos? Quando Salomão assumiu o reinado dele, ele tem um testemunho da Bíblia dizendo que ele andou nos caminhos do Senhor, tudo, mas fala, porém, ele sacrificava nos altos. Então, esse porém deve significar que é uma coisa ruim, né? Uhum. Isso aí tudo é uma consequência, assim, da idolatria, né? O sacrifício nos altos dá a entender que era tipo montes, né? Agora, embora tenha outras interpretações sobre isso aí, esses altos parece soar simplesmente como montes, porque o pessoal tinha esse costume de nos lugares altos. Inclusive existe essa expressão assim, lugares altos. Dá a entender que eram montes para onde o pessoal se retirava para o sacrifício. Por exemplo, Elias, quando faz o desafio aos profetas de Baal,
Ele convoca para o Monte Carmelo. Davi, quando vai sacrificar na eira de Araúna, também é um local alto. E sempre é um costume do povo, eles não usavam, vão fazer um sacrifício para Deus no meio da cidade, lá no vale. Não, eles tinham essa mentalidade que inclusive muitos de nós ainda sustenta, né? Irmão, vamos para o monte buscar Deus, né? Vamos orar lá no monte, porque a oração do monte, irmão, é fogo puro. Mas quem está orando no monte não é o mesmo que pode orar dentro do seu quarto, dentro do banheiro, dentro da sala? Então o que tem de diferente? É o monte realmente ou é o coração da pessoa? Então, lugares altos, quer dizer, se Salomão fazia isso, isso estava tudo envolvido com idolatria, porque não tinha mais o conceito de sacrifício fora do templo. O conceito de sacrifícios fora do templo para a nação de Israel, uma vez que o templo está de pé, o conceito de sacrifício fora do templo está extinto. Então era um erro, era uma idolatria. E as mulheres que eram estéreis, isso também tem algo interessante. Não vou nem me prender a simbologias do que nós podemos acreditar que em primeira mão eram os gentios que não produziam nada, e em segunda mão, depois de uma dispensação, quando vem o milênio em que Jerusalém passa a reproduzir novamente, Jerusalém aí com os judeus, porque quando Deus vier, instituir o milênio agora com os judeus, com a igreja, né? Mas no palco de Jerusalém, chamando também judeus a esta missão, que vão ter que aprender o evangelho conosco, gentios. Essa realidade aqui também pode ser comparada àquelas mulheres estéreis. Mas isso aí é uma simbologia a ser analisada. E o que nós vemos? A mulher de Abraão gerou uma grande nação. Ana gerou Samuel profeta, ela também era estéril. Quem mais? Isabel gerou João Batista e era estéril. Que lições nós podemos tomar de tudo isso? Mulheres cujos nomes estão aí e que geraram grandes nomes por promessa de Deus. Nós podemos ver aí um Deus do impossível. Nós podemos ver projetos de Deus aonde ninguém mais imaginava. Tem muitas lições que nós podemos aproveitar disso aí. Quem pode esperar que uma mulher estéril dê à luz? Ninguém. E, no entanto, os nomes que originaram dessas mulheres estéreis foram nomes que se tornaram conhecidos em todo o mundo da religião, em todo o mundo da profecia. Então nós podemos ficar, em princípio, né, já que o assunto pode ser muito longo, nós podemos ficar com essas lições básicas, de que para Deus não há impossível, e que os planos de Deus mais gloriosos possam estar onde ninguém jamais ousaria imaginar. Ou seja, quando você olhar para a sua vida e ver a sua vida estéril, sem condições de produzir absolutamente nada, você pode olhar para Deus e se surpreender. Amém? Temos perguntas? Pastor, se o senhor puder, por gentileza, explicar essa passagem aqui de 1 Reis 21, que fala daquele plano arquitetado por Jezabel sobre a vinha, né, que Acabe desejava e Nabote não quis vender. Aí, olhando aqui no texto esses dias, dá a entender aqui, eu não sei se é isso, mas dá a entender que Nabote poderia estar tipificando até Cristo, porque ele era o dono da vinha e Acabe queria a vinha para transformar, inclusive, numa horta. E está no capítulo 21. E quando a gente vai para Mateus 21, também aparece aquela parábola dos lavradores maus, da questão da vinha. Aí a minha pergunta é se Nabote aqui estaria tipificando Cristo, por ele ser o dono da vinha, né, e está aqui incluído Jezabel, Acabe, aquele cenário ali de Israel. Pode ser. O que acontece é o seguinte, a nível de simbologia,
a nível de simbologia, que a simbologia é profecia, são formas de Deus falar, a nível de simbologia, ninguém consegue deter o conhecimento. Porque a vírgula que hoje está falando comigo uma coisa, amanhã esta mesma vírgula vai falar esta uma coisa e mais outra coisa. E esta mesma vírgula vai estar falando outras coisas. E cada um pode descobrir dentro de uma única simbologia um montão de coisas. Então, coisas que um não tinha atentado para aquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus, nós não dizemos que ela é viva e eficaz. O que é uma palavra viva? Uma palavra viva, algo vivo, é algo que cresce. Algo vivo é algo que se move. Algo vivo é algo que hoje está de um jeito e amanhã está de outro. Hoje está numa posição, mas a sua essência permanece sempre a mesma. Né? Uma criança tem a sua essência, uma criança. Mas daqui a 10 anos você olha para essa criança, uma criança que hoje tem 2 anos, você olha para ela com 10 anos, você não vê algo diferente? Mas a essência não está lá mesma? Não continua sendo um corpo com toda a sua estrutura, uma alma, um espírito? A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, o que eu hoje vejo na palavra de Deus, amanhã eu vejo aquilo que eu via e algo mais. E daqui a pouco, quando eu penso que a simbologia se encerrou dentro daquela passagem bíblica, daqui a pouco vem um irmão e conversa comigo: pastor, sabe aquela passagem tal? Aí eu sei. Aí eu fico esperando que a pessoa vai falar aquilo que eu já vi. Quando acaba, a pessoa vem com uma coisa diferente daquilo que eu já vi. E que se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, Nabote pode sim estar representando aí o Cristo, né? E, inclusive pelas palavras que Nabote diz. Ele diz assim: não, longe de mim vender a herança, longe de mim vender a herança dos meus antepassados. Então, se Cristo, né? Cristo diria: longe de mim vender a herança do meu pai. Então, quando ele foi tentado, ele disse: não vendo. Não cedeu diante das 3 tentações. Então, nós vamos poder sim encontrar situações em que a simbologia e a revelação vão estar ali presentes. E se nós olharmos os detalhes do texto, cada palavra, cada situação, nós vamos descobrindo cada vez mais coisas mais gloriosas. Porque o fato é que nós partiremos desta terra. Partiremos dessa terra. Por mais que estudemos, nós partiremos desta terra e ainda assim a Bíblia será para nós uma novidade. Esta é a realidade. Não interessa se eu estudo Bíblia 10, 20, 30, 40, 50 anos. Quando eu partir da terra, a Bíblia ainda será para mim uma novidade. Só depende de eu estar buscando. Porque se todo dia eu buscar, todo dia eu vou aprender uma lição ali. Quer uma prova disso? Uma prova disso é o nosso seminário aqui. Estamos nesse seminário aqui há vários anos, tocando aqui todo domingo, e às vezes quando acabamos uma linha de pensamento, eu pergunto para Deus: Deus, e o que vai ser agora? Que eu não tenho a mínima ideia. E no entanto, não houve nenhum domingo aqui que nós não tivemos um seminário. Nós estivemos aqui falando sobre a palavra de Deus. Por quê? A palavra é viva e eficaz. E quantas vezes a passagem bíblica é aquela que eu já preguei sobre ela, já ensinei sobre ela, já falei um monte de coisa sobre ela, e quando acaba o seminário eu saio daqui aprendendo mais e vocês saem daí ouvindo coisas que não ouviram ainda. Teve uma vez, uns dias atrás, que eu falei de dispensação e falei das 4 estações e falei do comportamento das árvores. Quem lembra disso? Depois, 2 pessoas vieram comentar comigo sobre isso aqui. Eu falei: engraçado, eu já falei de estações um monte de vezes,
já falei da simbologia da árvore um monte de vezes, já falei de dispensação um monte de vezes, mas naquele dia do seminário, quando juntamos isso, foi diferente. Eu falei, realmente, aquilo ali foi tremendo, né? Foi uma coisa... Então, a simbologia, o que é a simbologia? É algo que eu percebo. A simbologia é aquilo que eu percebi. Como que eu percebo alguma coisa? É claro, a ação do Espírito Santo está lá, mas eu falando naturalmente, né? A simbologia é algo que eu percebo. Se eu percebi uma simbologia, eu estudo, eu me edifico, eu aprendo a lição, eu guardo a profecia, porque toda simbologia traz uma profecia, a palavra de Deus é profética, e assim vou caminhando. Então, toda a Escritura está lá, sempre viva, se movendo para dar o seu ensinamento dia a dia. E eu nunca vou partir da terra dizendo, já conheço toda a Bíblia. Aliás, quando alguns dizem isso por aí, né? Eu conheço Bíblia de capa a capa. Eu digo, então só conhece a capa. Só conhece a capa, irmão. Quem pensa que conhece toda a Bíblia só conhece a capa. Deixa eu ver aqui umas perguntas dos nossos irmãos lá da internet. É uma pergunta do irmão Rodrigues. Apostatar é abandonar a fé? Apostatar é abandonar a fé, né? A palavra apóstatas. No nosso conceito, porque muitas vezes nós vemos uma palavra no dicionário, meu irmão, mas dentro do contexto bíblico, nós entendemos um pouco mais daquilo. Por exemplo, lá a delegada foi depor contra mim. Quando a delegada foi depor contra mim, ela falou assim, não, porque ele chama a Igreja Católica e a Universal de prostituta. Aí eu falei assim para o advogado, pergunta para ela o que significa isso. Pergunta para ela o que é a palavra prostituta. E o advogado, um desses camaradas mortinhos, né, umas múmias ambulantes, eu tive que insistir com o cara, pergunta para ela, rapaz. E ele protelou, eu estava vendo a hora que eu ia ter que dar uns bufetes nele para ele acordar. Pergunta, aí ele foi e perguntou, bom, delegado, dentro da sua visão, o que significa a palavra prostituta? Aí ela falou assim, bom, prostituta tem a ver com um relacionamento promíscuo entre um homem e uma mulher. Aí, é isso que eu estou dizendo? Quando eu digo que a Universal é uma prostituta, quando eu digo que a Igreja Católica é uma prostituta, eu estou falando de homem e mulher? Ou seja, o cenário bíblico é outro mundo. Jesus Cristo edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós temos o império de Cristo dentro do império de Satanás, ou seja, no coração do mundo, do império de Satanás, Jesus veio e fincou a sua espada. Como sal da terra, como luz do mundo. O mundo está em trevas, mas nós, a igreja, somos a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Então o projeto de Jesus era esse, fincou a sua espada ia irradiando até dominar o mundo inteiro. Esse seria o projeto de Jesus Cristo com a igreja, projeto este que não se cumprirá, porque a igreja fracassou na sua missão. Nunca nós veremos isso nesta era que vivemos, a não ser depois, no milênio, depois do arrebatamento, depois do reinado do anticristo, o que se dará agora nesse século 21. Mas antes disso, antes do arrebatamento, isso não vai acontecer, porque a igreja fracassou na sua missão. Então, os cenários, o que diz um dicionário da língua portuguesa, o que diz o nosso contexto bíblico, são coisas que às vezes diferenciam. Então, apóstatas são aqueles que negam a fé. Veja bem, às vezes as pessoas continuam falando de Jesus, continuam pregando o evangelho, continuam dizendo para as pessoas que elas devem se converter, mas eles já negaram a fé.
Jesus falou o que para os escribas, para os anciãos? Olha, vocês percorrem a terra e o mar para fazer um discípulo. Depois que vocês fazem um discípulo, vocês transformam eles em 2 vezes mais filho do inferno, pior do que vocês. Então, eles são pregadores do judaísmo, eles percorrem a terra para fazer um discípulo, eles pegam essa pessoa, discípulo, leva para dentro das sinagogas, ensina a eles alguma coisa fundamentada nos pergaminhos, e Jesus está dizendo, depois que vocês fazem tudo isso, depois de percorrer a terra e o mar, trazer um discípulo para dentro da sinagoga, vocês estão transformando ele em 2 vezes mais filho do inferno. Olha que coisa terrível, olha que peso. Hoje, e em toda a era da humanidade, sempre existiram pessoas assim, que têm um conceito de fé, na verdade já são apóstatas, mas estão por aí sim, fazendo discípulos e olhando para as pessoas, olha lá, aquele cara é convertido. Por quê? Porque toda a campanha ele participa. Aquele cara é convertido, porque todo o dinheiro que ele tem, ele dá para a igreja. O cara é convertido, ele participa de tudo, ele leva a vassoura, ele leva o sal, ele leva a água, ele leva a pedra. É esse o conceito. Então esses são apóstatas, pregando um falso evangelho de paz. É isso que estão fazendo por aí. Estão pregando um evangelho de paz. Um evangelho de paz que me apresenta um homem crucificado. Como? Como é que eu posso ter um evangelho de paz, cujo foco desse evangelho é um homem crucificado? Que paz é essa? São apóstatas. Aí você acha um monte de apóstolos. Batistas apóstatas, assembleanos apóstatas, Nova Vida apóstata, Vida Nova apóstata, Projeto Vida Nova, e tudo que é denominação que tu acha por aí, tudo apóstatas, porque eles pregam um evangelho de paz, submissão a leis humanas, porque temos que agradar a Deus e aos homens. Não, 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 não. O meu Jesus nunca agradou homem algum, ele só agradou ao Pai. Mas eles insistem, pegam uma cruz, põem a imagem de um homem ensanguentado, crucificado, com espinhos de um dedo cravado na testa, chicoteado, desfigurado, com cravos atravessados nas mãos e nos pés, e depois vem dizer que o evangelho é de paz. Como? Como que eu tenho essa figura e posso dizer que eu prego um evangelho de paz? Não tem condição. É impossível. Eu não posso pregar um evangelho de paz tendo essa figura. Só se eu excluir a figura de Cristo crucificado e colocar um anjinho lá de asas sorrindo, as crianças brincando, aí eu tenho uma mensagem de paz. Eu não posso ter uma mensagem de paz com um homem crucificado. Alguém está andando errado por aí. Bom, qual é a pergunta? Sim, apostatar é abandonar a fé. As pessoas estão pregando coisas diferentes e estão achando, porque estão se satisfazendo, né? Pastores que estão querendo viver de dinheiro e não da obra, porque uma coisa é viver da obra e outra coisa é viver de dinheiro. O camarada tem membros e membros e está nem aí para o resultado, né? Como tanta gente já me perguntou, como é que está a obra lá? Está legal a obra. Não, como é que está? Não, está tudo bem. Não, como é que está? Como é que está lá de dinheiro? Está dando dinheiro lá? Meu irmão, a obra de Deus, quem faz a obra de Deus não está nem aí para dinheiro. Porque Jesus disse, digno é o obreiro do seu salário. E o salário de Cristo não se resume a dinheiro. Elias foi alimentado por corvos. O povo de Israel atravessou o deserto alimentado por maná. Quem serve a Deus não pensa em dinheiro. Quem pensa em dinheiro na obra de Deus é falso, é hipócrita, é mercenário. Essa obra não cabe espaço para se pensar em dinheiro. Então, por aí vai vendo. É claro que Pastor,
Como posso saber que uma palavra está fora do seu contexto? Por exemplo, lá em Gênesis, Deus tirou a costela de Adão para formar a mulher. Quando Deus expulsou eles do paraíso, eles perderam a salvação? Não, não perderam a salvação. Existem erros que nós cometemos e esses erros nos fazem perder a salvação? Quantos de nós já não cometeu erro? O peso do pecado caiu sobre nós, o peso desse erro, nós entendemos que havíamos cometido um erro, que transgredimos contra Deus, mas em algum momento nós achamos que tínhamos perdido a salvação? Não. Cometer um erro é uma coisa, perder a salvação é outra. Nós podemos cometer erros a tal ponto de sermos verdadeiros miseráveis neste mundo, pobres, nus, necessitados, comendo do pior que a terra produz, quando a promessa de Deus é que vós comereis do melhor da terra. Pode ser que eu esteja comendo do pior da terra, pode ser que eu esteja vivendo em angústias, em aflições constantes, pode ser que eu não saiba o que é o refrigério do Senhor, pode ser que a minha vida seja um caos, tribulação constante, e que eu vá até o túmulo, e chegue lá no túmulo, eu parta para a salvação. Os meus erros me fazem ter uma vida de derrota, mas o meu negar a obra redentora de Cristo, isso me faz perder a salvação. Então, se eu não nego a obra redentora de Cristo, eu posso ainda me desviar da vontade de Deus para a minha vida, de tal maneira que eu não consigo usufruir de nenhuma bênção de Deus. Mas se eu retenho firme a minha confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, quem tem uma confissão dessa não pode ser lançado no inferno. As pessoas no inferno vão reconhecer que se desviaram da sua confissão. O apóstolo Paulo chega ao ponto de escrever algo que tem a ver com isso, que ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo, tal. E ele dá a entender que é crer na obra que Jesus Cristo realizou. Aquele ladrão lá da cruz, o que aquele homem fez para ser salvo? Ele não fez nada para ser salvo, a não ser dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por quê? Porque isso para Jesus se traduziu em um determinado conhecimento. Então, erros acontecem. Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Sim, mas perderam a salvação? O que o Senhor disse para eles? No dia que tocarem aqui, certamente morrereis. Morreram? Espiritualmente morreram. Mas Deus os abandonou. Mais para frente, no momento, não é o próprio Deus que faz vestes de figueira para eles? E essas vestes foram feitas com quê? Com pele de animais. Ah, tá, animais. Então houve um sacrifício, um derramamento de sangue, ou seja, o próprio Deus está restituindo um sacrifício pelo pecado deles. Eles continuam salvos. Então, quando eles saíram do paraíso, eles perderam a salvação? Não perderam a salvação. Se eles seguem um caminho e nunca mais querem saber do nome de Deus e negam, agora, posso até imaginar este sacrifício que foi feito por eles, se eles negam essa restauração que Deus fez, pode ser que aí eles viessem para o abismo mesmo, deixassem de ser salvos. Mas a salvação não está, ou melhor, a salvação nós não perdemos por simples erros.
Não. Erros todos nós cometemos. A salvação nós perdemos por não reter a confissão de um sacrifício que foi feito pelos nossos pecados. Quando eu nego o sacrifício de Cristo pelos meus pecados, aí acabou. Não tem mais nada que me possa fazer entrar no caminho da salvação. É uma pergunta da Joconda. Pastor, e a hereditariedade vinda de uma meretriz como a do mestre, que veio de Raabe, existe alguma simbologia? Existem ensinamentos, né? Talvez até simbologias. Raabe era uma meretriz, tal, entrou na linhagem messiânica, na genealogia que vai passar por Davi e vai chegar até Cristo. Cristo, filho de tal, enfim, e passa ali por Raabe. Isso é um ensinamento, uma pessoa que era uma meretriz, mas que pela fé aceitou o projeto de Deus. Quando os espias chegam lá em Jericó, e ela acolhe o povo de Deus, acolhe os espias. Esse acolher os espias pode estar representando a submissão aos projetos de Deus. Porque ela poderia ter dito, quando aquele exército chegou lá, ela poderia ter dito assim, aqueles homens que vocês procuram, eu escondi eles lá no telhado. Vai lá e pega eles. Não, mas ela tinha uma informação que ela passou para esses espias. Ela falou assim, eu bem sei que o vosso Deus vai dominar essa cidade. Ela falou isso. Eu sei que o Deus de vocês vai dominar essa cidade. Nós ouvimos como o Deus de vocês abriu os mares. Nós ouvimos o que o Deus de vocês fez aos impérios, tal e tal. E desde que nós ouvimos isso, não tem força em nenhum guerreiro dentro dessa cidade. Nós sabemos que o Deus de vocês vai dominar essa cidade. Aí ela diz, lembrem da minha casa, quando o Deus de vocês dominar essa cidade. Aí nisso batem na porta. Raabe, tem os homens que veio aí. Não veio ninguém aqui não, já foram. O que ela escondeu os espias caracteriza uma submissão ao projeto de Deus. Porque ela tinha conhecimento de que era um projeto de Deus dominar aquela cidade também. Resultado, em toda uma cidade levada à escravatura, à morte e a angústias e aflições, a casa de Raabe ficou intacta. Todo mundo que ela trouxe para dentro da sua casa permaneceu de pé. Ninguém sofreu dano algum. A ordem de Josué foi muito clara. Olha, tem uma casa assim, perto dos muros, nela ninguém toca. Os muros foram abaixo, mas a casa ficou de pé. Então, meu irmão, isso tudo são as grandes lições que a Bíblia nos ensina. Raabe agiu por fé, se submetendo a um projeto de Deus. Amém? Temos mais perguntas aqui? Ninguém? Então nós vamos estar encerrando, não? Vamos encerrar? Vamos agradecer ao nosso Deus